ali por umas. Acho que até o final da aula, se for até 8h30, eu tenho que sair um pouquinho Hoje, antes. provavelmente, eu até termine um pouco antes, que eu só vou falar Ah, dos princípios. Então, tranquilo. não é um conteúdo tão extenso. E, e daí a gente começa a fazer a nossa correção, como é um exercício só, também não demora muito. E é um exercício facinho, né? Vocês acharam isso, não acharam? Foi mais tranquilo que o outro, que o anterior. É que o Só. anterior deu O anterior, uma. aquelas separações lá, né? Ah, sim, ele tinha muito mais detalhes, né? Isso, do galpão, da área. Daí tinha mais rateio, assim, né? Pra fazer. Isso. Esse daqui eu só escutei a história da depreciação da máquina, Eu não consegui chegar num senso essa É, único. parte professor. Eu acho que você da olhando o depreciação. meu, você vai falar da onde essa menina tirou esse cálculo. Vocês não chegaram a calcular a depreciação desse modo? É que tem cálculo diferente da depreciação, né? Eu tava procurando na internet, tem Tem. cálculo por ano, por. Esse, no Qual os caso, seria métodos por que quilo, vocês não? viram? Vocês lembram os métodos? Que a gente tem o linear, que é o tradicionalzão, né? Que a gente aprende. É, a Viram gente soma aprendeu de com a professora dígitos. Nicole no mês passado. Nossa, com a Nicole. Com a Que doido. Nicole? Foi, né? Ô, André, ajuda eu aí. Acho que foi. Cheguei atrasado, o que que foi? Não, acho que não foi com a Nicole, foi com a. Não foi com a Núbia? Foi com a Núbia que ela tá falando de depreciação. Com a Nicole, Sério? Eu não. lembro que a Não, Nicole falou sobre. foi com a Bruna que a gente viu depreciação. Foi com a Nossa professora de Senhora. contabilidade. Foi uma das Contabilidade seis. básica 2. Básica 2 É que a não é? Núbia também tá falando nisso agora, então. E Ah, então a daí. Núbia voltou a tocar nesse assunto. Tá. Porque Eu não lembro o nome, professor, mas eu lembro que tinha um que tinha um fator multiplicador lá da depreciação. Eu não lembro como é que era o nome, assim, mas eu lembro que tinha um negócio que era mais. a gente pode separar basicamente por três principais modalidades, né? A linear, que é aquela por vida útil, vai ser constante o valor, né? Não dá para falar que é por percentual, se falar que é percentual tá errado, tá, gente? O percentual é a depreciação fiscal. Tem a soma dos dígitos, ou também chamada de decrescente ou crescente. Então ela vai aumentando no decorrer do tempo ou diminuindo, vai depender da escolha do contador, né? E essa que eu coloquei no exercício, que é pela quantidade produzida. Essa não é tão comum de encontrar, mas quando a gente está na área de custos, a gente pode se deparar com ela. Até se pensar em termos de CRC, as mais cobradas é a linear, pelo método do CPC 27, né? Tem que tomar cuidado com isso. E a soma dos dígitos. E a soma dos dígitos, para o CRC, eles só cobram na modalidade decrescente ainda. Essa, pela quantidade produzida, não é tão comum deles cobrarem. Eu vi umas 2 vezes só. E olha que eu já vasculhei muitas provas. Então, mas vocês vão ver que ela é bem tranquilinha. Bem, bem fácil. Bom, não sei se o restante vai entrar, não vai. Acho que a gente já pode ir corrigindo, né? Então vamos dar uma boa noite O oficial a professor todos. falou que não ia estar na aula hoje. Me falou lá no trabalho. É, geralmente o pessoal vê que é princípio, vê que é teoria, o pessoal dá uma fugida, né? Mas é importante também. Então,
boa noite oficial a todos, né? Então, a gente vai começar o conteúdo fazendo a correção e depois a gente vai passar a falar sobre os princípios da contabilidade aplicado a custos. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Ainda existe princípio contábil? Sim, tem que existir, né, professor? Tem que seguir os princípios para ficar tudo de acordo com as normas, né? Normas contábeis, tudo. Mas tem que seguir os princípios, né? Sim e não. Engraçado, né? Não existe mais uma legislação que determine a existência dos princípios. A instituição normativa do CFC foi revogada. E acabou ficando prevalecendo o CPC 00. Mas ele ainda acaba sendo tratado como base teórica. Ele ainda sustenta a filosofia do CPC 00. Então, por mais que ele não exista legalmente, ele ainda está permeado dentro do CPC 00. Todos os conceitos que a gente via como princípios já vão estar lá dentro. Mas se uma prova que pergunte de princípio para vocês, isso daí já dá para pedir anulação da questão, tá? Porque não existe mais a resolução sobre princípios contábeis. Então vamos compartilhar a tela com vocês. Então tá aparecendo o exercício aí para vocês, né? Então vamos ver o que o enunciado diz. A indústria Aniel produz sabão em pó e sabão líquido, ambos específicos para a lavagem de roupa, à margem dos rios do Nordeste brasileiro. Produto bem segmentado, né? Em determinado período, produziu 20 mil caixas de sabão e 16 mil de frascos do líquido, incorrendo nos seguintes custos. Então, matéria-prima gasta R$ 2,00 por quilo e para o pó consome 0,6 quilos e no líquido 0,5. A mão de obra direta, R$ 5,00 por hora, o pó consumindo 0,3 horas e o líquido consumindo 0, aqui não era 4, tá? Era 0, hora. Vocês devem ter percebido isso, né? Então, 0,4 horas. Os custos indiretos de produção em reais são supervisão da produção, 3.600, depreciação de equipamentos da produção, 12.000, aluguel do galpão industrial, 4.500, seguro dos equipamentos da produção, 1.500, e energia elétrica consumida na produção, 2.400. Os custos de matéria-prima, mão de obra direta e os custos indiretos da produção são comuns aos dois produtos. Essa informação aqui, ela remete bem ao custeio ABC, que a gente vai ver mais para frente. O custeio ABC, ele faz a questão de separar o custo somente para as áreas que realmente utilizam os valores, tentando minimizar esse problema do rateio. Mas mesmo assim não funcionou muito. Aí já tinha começado minhas dúvidas já, professor. Já achei que tipo, era metade para cada uma, daí eu falei, não, vou fazer igual o professor fez, não. Tá mais certo. É só para indicar que todos os gastos pertencem para os dois. Aí a proporção é que varia.
Então, a ANEEL possui contrato de demanda de energia elétrica com concessionária, o qual paga apenas uma quantia fixa por mês e não mede o consumo por tipo de produto. Os custos indiretos de produção são alocados aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra empregado na produção de um e outro, sabendo que são necessários 18 minutos para produzir uma caixa de sabão e 11,25 minutos para produzir um frasco de sabão líquido. Aí eu já confundi E aí? tudo. Aqui nesse parágrafo? Ou aqui? Sim, uhum. Na verdade, a partir do momento em que falou ali do consumo de energia, o que teria que colocar alguma coisa? O consumo de energia que... eu coloquei o mesmo para os dois. Eu coloquei 2.400 para os dois. Não sei se tá certo. Não. A ideia aqui é simplesmente falar, olha, a energia elétrica é um custo indireto. Não tem uma leitura individual por produto. É só para frisar. Mas aí fez um baile, né, professor, para falar isso. Aí você confundiu, mano. Mas sabe que até a prova do CRC não faz tanto isso. Mas para quem quiser mais na frente prestar concurso, espere questão que faça isso, tá? Que faça todo esse rodeio. E muitas vezes vai usar, igual se fosse uma questão padrão de Receita Federal. O cara vai colocar um texto gigantesco e você vai usar um parágrafo para responder. Tem lógica isso? Faz sentido? Eles dão mais trabalho pra gente estar lendo um monte de coisa. E confundindo Com a um cabeça. objetivo. Medir a atenção. Então, o aluno ele tem que estar bem atento quando vai fazer esse tipo de prova mais concorrida, padrão da CESP, padrão UNB. Ai, fugiu a banca da Receita Federal. Da ESAF, que são as bancas que fazem os concursos maiores no Brasil, eles têm essa característica de aproveitar a própria questão para medir capacidade de atenção dos alunos, atenção e concentração. Dos Imagine o candidatos. nervosismo e ainda tentar ter atenção na prova. É justamente como hoje em dia a quantidade é muito grande de candidatos, eles focam agora em realmente selecionar os melhores dos melhores dos melhores, né? Eu fazia aula de preparatório trabalhando só com IPI. Tinha alunos que eu conheci que chegaram a vender apartamento para ficar só estudando para passar na Receita Federal. Agora vocês imaginem que tenso que é, né? Mas passou, pelo menos. Passou, que eu conheci, passou. Ah, ainda bem. Menos mal, né? Bom que daí dá pra gente pedir uns favores, né? Mas ajuda quando precisa. É válido o esforço quando você é bem... Como é que fala? Você vai lá, fica um tempão sem sair e sem fazer nada, só estudando, mas ali no final você consegue. Mas tem a recompensa. Anos e anos estudando e não conseguir. Isso é triste. Então, aqui é só para confusão mesmo, só para ver a atenção de vocês nessas leituras, botar vocês para raciocinar. Senão ficaria facinho, né? Por questão curtinha não teria graça. E o último parágrafo aqui, a indústria utiliza de sua produção uma máquina que, devido à corrosão, tem sua vida útil física e econômica limitada à quantidade de matéria-prima processada. Então, a vida útil é estimada pelo fabricante do equipamento
em 400 mil quilos e foi adquirida pelo valor de 320 mil. E o seu custo, ou seja, a sua depreciação, ainda não está incluída nessa relação aqui. Além dessa depreciação, a gente vai ter que calcular essa depreciação dessa máquina em específico. Feito isso, pede-se para elaborar um quadro de apropriação do custo dos produtos e calcular o custo unitário de cada produto. Então, vamos criar duas abinhas aqui. Fazendo o mesmo esquema gráfico que eu gosto. Opa, são não. Sabão em pó e líquido. Então, coloca cada coluna os produtos. E eu acho a maneira mais visual, mais fácil. Não é para pôr toda a coluna negritada. Eita, fiz cagada. Mais fácil de enxergar o processo de custeio desse modo. Pode ser que vocês encontrem uma formatação diferente. Aí a gente começa fazendo qual segregação por custeio por absorção? Custo direto. Custos diretos. O que a gente teve de custo direto? Então, custos diretos. Mão de obra. Isso. Então, matéria-prima e mão de obra direta. Matéria-prima para sabão em pó. Quanto nós gastamos? 0,6 quilos. Então, 0,6 vezes R$2 vezes nossa produção de 20 mil. 20 mil. Errado. Então, gastamos 24 mil. Opa, piorou. Agora, para o sabão líquido, nós consumimos meio quilo a R$2 o quilo vezes 16 mil frascos. Então, meio quilo vezes R$2 o quilo vezes 16 mil frascos. Se não colocar o igual, o Excel não calcula. Então, gastamos 16 mil de matéria-prima para sabão líquido. O total, 40 mil gasto de matéria-prima. Mão de obra direta. A gente tem o custo de R$5 a hora, vezes 0,3 horas. 5 vezes 20 mil unidades. Encontramos um gasto de 30 mil. Agora, para o sabão líquido, a gente gasta 0,4 horas, né, não quilo. 0,4 horas vezes 5 vezes 16 mil frascos. Então, 4 vezes 5 vezes 16 mil frascos. Então, temos um gasto de 62 mil de mão de obra direta. Temos mais algum custo direto?
A depreciação. Não, nem só esses dois. Só esses dois direto. Só esses dois. Certeza? Sim. E a depreciação do equipamento? Eu Essa coloquei depreciação. seguros, professor. E a depreciação também. Vamos por parte. Essa depreciação ou essa depreciação? A Essa aí de baixo. depreciação do equipamento da vida útil lá que é gasto por 400 mil quilos, que foi adquirida por 320 mil. Mas então eu coloquei consigo como uma falar. depreciação direta. Mas eu consigo falar que quanto que a máquina perde para cada tipo de produto? Não tem essa informação. Daí Tem. Certo que tem, André. Não, Aonde tem está essa informação? tem se fizer a divisão, né? É o quilo, né, Ali. professor? E daí tem Pode quanto que é ser. produzido por quilo ali. Aqui, ó. Porque o pó ele tá por 6 quilos, isso, e o líquido tá por 5 quilos por unidade. Então a gente tem como definir exatamente a proporção gasta para depreciação. Eu sei, para esse tipo de máquina, eu posso falar que é direto porque eu consigo identificar exatamente a depreciação que está sendo utilizada para cada unidade produzida. Mas antes eu tenho que saber o valor, né? Como é que eu chego no valor? Eu acabei não fazendo, mas 400 mil dividido pelos. Eu 400 fiz o mil 20 mil vezes o 0,6 e o 16 mil vezes o 0,5. E daí dividi o que deu pelo total deles e peguei a porcentagem. Vamos lá. Foi no caminho, tá? Então, a gente vai primeiro determinar a utilização, né? Então, pro pó. Quanto que a gente utiliza? 6 quilos, né? Uhum. 0,6 quilos. Vezes quantas caixas eu produzi? 20 mil. 20 mil. Então, eu tenho um consumo, ou uma produção, de 12 mil quilos. Isso? Sim. O líquido, a gente consome meio quilo vezes 16 mil. Isso. Então, a gente vai consumir 8 mil quilos. Então, o total... Então, nesse período, a gente utilizou quanto? 20 mil quilos no total. 20 mil quilos de quanto? 400. Qual a capacidade dessa máquina? 400. Então, a fórmula que a gente utiliza para calcular, eu vou escrever aqui. Quantidade do período. Aí divide pela quantidade total da vida útil. Vou até prolongar para ficar mais bonitinho. O resultado vezes o valor depreciável. A fórmula é essa, tá, gente? Vou tentar deixar mais bonitinho. Então, a depreciação
seja por hora utilizada ou quantidade produzida, a gente se apropria dessa forma, ou se utiliza dessa fórmula. Quantidade utilizada no período, dividido pela quantidade da vida útil, vezes o valor depreciável. Eu sempre tenho dificuldade com esse termo. O que é o valor depreciável? É os 320 mil. Será que é os 320 mil? No conceito, como é que a gente chega nesse valor? Revisão do CPC 27. Vamos mudar então. Como é que vocês calcularam lá com a Bruna? Como é que vocês calculavam? Na planilha lá que ela passava para nós, ela colocava a depreciação que é pela parte fiscal e pela vida útil do bem lá, né? Ela colocava as duas colunas. Como que ficava pela parte fiscal e como que ficava pela vida útil do equipamento lá, do bem. A parte fiscal é aquela tabelinha de percentuais da Receita Federal, né? Isso, conforme a Receita. E depois pela vida útil do lado. Pela vida útil, a gente tem que sempre lembrar desses conceitinhos. Daí ela colocava até no problema lá que a vida útil era de tanto, e daí tinha que fazer o cálculo lá, de diminuir para ver quanto que faltava ainda e fazer daí. E a gente fazia os cálculos. Conceitos necessários, só para ajudar vocês a relembrar. Valor de custo é um conceito que a gente precisa para qualquer modalidade de depreciação. A vida útil. Precisamos também do conceito de vida útil. O que mais? Valor residual. Lembram que é o valor residual? Quando você compra alguma coisa que já foi depreciada? Não. O valor residual é o que falta ainda depreciar, né? Também não. Não, o residual é o valor que já depreciou desde quando iniciou a depreciação daquele bem. Isso? Também não. Já vou lembrar com vocês. Tô procurando em todos os Excel aqui, professor. Que é isso? Valor residual. Peraí, tem mais um. Contábil. Valor. Pelo CPC 27, esses são os conceitos primordiais, os elementares, para a gente pensar em depreciação. Valor de custo. O que é o valor de custo? Em geral, a gente tende a pensar no valor de compra, né? A tendência é essa. Não deixa de ser uma boa forma de pensar. Mas, pelo CPC 27, é o valor gasto para ter o bem em condições de uso esperado pela administração. Então, será que é só o valor de compra do bem? E se eu tiver que gastar com transporte? Se eu tiver que gastar com instalação? Tudo isso vai fazer parte do valor de custo do imobilizado. Vida útil. O que seria vida útil para as empresas? O valor que se espera de utilização com retorno econômico para a empresa. O tempo que a empresa vai utilizar o bem. Isso daqui é um dos conceitos que mata a depreciação fiscal, né? Valor residual.
O que seria esse bendito valor residual? É o valor que se espera obter pelo bem após a sua vida útil, descontados os valores da comercialização. Então, quando a gente pensa num bem, na maioria dos casos, no final da vida útil determinado pela empresa, ele não vai valer zero, né? Faz sentido isso? Ou não? Eu já entendo diferente, professor, porque, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho na Servopa lá, eu faço contabilidade de concessionária de moto. Então, para mim, lá no fechamento contábil, o valor residual é aquele valor que falta depreciar. Por exemplo, eles perguntam qual que é o valor residual de moto que está no imobilizado, né? Motocicleta lá. Daí eu falo, já depreciou lá 6, 7 meses, o valor residual é X. Daí eles vão lá, eles ficam com o valor residual numa tabela, que eu tiro o relatório, e eles negociam a moto lá por X valor, né? Se o cliente quiser. Mas eles têm aquele valor residual que é o que falta depreciar. Esse é um termo que eles usaram para verificar o valor remanescente da depreciação. Isso. O CPC 27, ele traz esse conceito para ser utilizado nas empresas. Por quê? Com ele, a gente faz o ajuste de quanto é depreciado por período. Um exemplo que eu gosto de citar, para mostrar que nem sempre o final da vida útil de um bem, o valor residual vai ser zero. Uma locadora de veículo. Vamos pegar uma Localiza, uma Movida. Eles ficam por muito tempo com o veículo? Não. Trabalhei 16 anos na Movida. Fica quanto? 2, 3 anos no máximo, né? É isso, 1 ano no máximo. 1 ano, 2 de venda. Então, vamos arredondar 2. No final do 2 anos, o carro não vale mais nada? Vale, claro que vale. Ou ele tem uma expectativa de preço? Não, ele tem ainda valor, né? Tem o valor. E é esse valor que a contabilidade tem que determinar que se espere no final dessa vida útil. Por quê? Para a gente chegar na figura do valor depreciável. Então vamos supor, vamos pegar um carro popular, 50 mil. Vamos usar por 2 anos. Ao final dos 2 anos, a gente espera conseguir vender ele por 30. Posso fazer a aplicação direto, igual a depreciação fiscal? Aplicar os percentuais direto em cima de 50 mil? Vai dar distorção, não vai? Por isso o CPC 27 traz esse conceito, valor depreciável. Ele vai passar 2 anos depreciando. Para que ao final o valor contábil fique igual ao valor residual, ele utiliza esse conceito. Valor de custo menos valor residual. Aqui é só para pentelhar vocês com uma coisa diferente. Então, o valor de custo menos o residual do nosso veículo aqui é quanto? Nosso valor depreciável. 20 mil. 20 mil. Vai ser os 50 mil menos o 30 mil. Aí se eu pego, vou lá, os 20 mil, dividindo pelo número de anos, e depois pelo número de meses, se eu for depreciando 833,33 por 2 anos ou por 24 meses, no final desses 2 anos eu tenho que ter um valor contábil, que pelo CPC 27 é o quê? O valor contábil é valor de custo
menos a depreciação acumulada menos ajustes a usa essa fórmula. Valor de custo menos depreciação acumulada menos ajuste a valor recuperável. O ideal é que não exista esse ajuste a valor recuperável. Se a gente fez esse processo de cálculo certinho e depreciou, achou o valor depreciável certinho, a gente nunca vai precisar fazer isso aqui. Vocês já devem ter ouvido, pelo menos em notícia, falar do tal do teste de impairment. Já ouviram? Eu não. Não? Também não pode? Nunca ouvi falar nisso termo. Foi um dos principais motivos para o escândalo da Petrobras, tá? O teste de impairment nada mais é do que esse ajuste a valor recuperável. É deixar o valor do bem o mais próximo da realidade econômica dele. Então, quando tem ajuste a valor recuperável é porque o contador errou. Ou na vida útil ou em valor residual. Algum errinho ele cometeu. Aí ele faz esse ajuste para corrigir o rumo e para os próximos anos a depreciação sair certa. Então até a linear ela não é tão simplesinha assim, né? Pensando pelo CPC 27. A gente precisa conhecer pelo menos esses 5 conceitos. Então nosso valor depreciável no caso, a gente só tem o valor de aquisição, valor de custo. E a gente espera utilizar até o fim da vida útil do bem. Produziu 400 mil quilos, a máquina não vai mais servir. Vou vender? Não vou ter valor para recuperar. Então o valor residual é 0. Então o valor depreciável é 320 mil. Nesse caso, quantidade do período, 20 mil, né? Então a depreciação vai ser 20 mil dividido pela quantidade ou pela capacidade da máquina, 400 mil. Esse resultado eu multiplico pelo valor do depreciável do bem. Então a depreciação desse período foi de 16 mil. Fez sentido? Fez mais ou menos. Mais ou menos? Mas e agora, como é que a gente vai dividir para distribuir? Cada um? Pega esse valor e divide por 20 mil. Cada quilo que eu processei custa quanto? 80 centavos. Se desse 16 mil, parte foi para o 12 mil, parte para o 8, eu vou multiplicar pela quantidade de quilos. 80 centavos vezes 12 mil. A depreciação foi de 9.600 para o pó. E 1.000 vezes 80 centavos, 6.400. Só para conferir, né? Dá o total da depreciação do período. Então eu sei exatamente quanto que gastou por quilo dessa produção. Eu poderia ter simplesmente colocado 1 aqui. Sem apagar o igual. Eu acharia o valor para cada quilo. Mas eu prefiro achar o total do período e depois dividir pelos quilos utilizados na produção.
Melhorou? Eu fui só até a parte ali de achar o total de 16? produzido ali, até o 20 mil só. Até o 20 mil? Aí eu fiz de outro jeito daí já. Eu tirei a porcentagem que cada um utilizou e multipliquei pelo valor total da depreciação, né, dos 12 mil. Né? Não fiz essa parte Não, dos mas 320. a gente tem que ver quanto que representou em relação ao tempo que a gente utilizou, que foi 20 mil, né? O tempo não, quantidade de quilos. Esse foi só para trazer uma pimentinha para o exercício, né? Então a depreciação direta, 9.600 e 6.400. 9.600 e 6.400. Terminamos agora os custos diretos? Sim. Eu coloquei Sim. o seguro também, professor. Não, o seguro não. Porque a gente não tem informação para poder indicar que o seguro foi para a produção do sabão em pó ou do sabão líquido. A gente não consegue fazer essa vinculação ao produto, então a gente tem que tratar ele como indireto. Aqui, na verdade, a relação ela já veio trazendo essa proporcionalidade do direto, né? O único que estava fora para ser calculado foi essa depreciação. Então, achou o total. Total dos custos diretos. Agora a gente passa para os custos indiretos. Os custos indiretos, vamos pegar a relação. Aqui fica mais fácil. Então, são 3.600, 12.000, 500, 1.500 e 2.400. Agora, qual vai ser o critério de rateio para fazer esse cálculo? É a mão de obra direta, não é? Sim, a mão de obra direta está calculada por hora, né? Então posso pegar esse cara aqui, mão de obra direta? Eu fiz pela aquela informação que tem lá, que é 18 minutos para um e 11,25 para outro. Mas não é mão de obra direta? Então, mas ali Ali está a gente... escrito que, ó, os custos indiretos são alocados aos produtos de acordo com o tempo de mão de obra empregado na produção de um e de outro. Aonde? Tem uma Sabendo palavrinha aí. Uma palavrinha que é o trunfo para vocês falarem, não, é isso. o tempo É de o mão de obra. tempo. Isso. A gente sempre tem que deixar bem explícito o critério a ser adotado. Se a gente fala só, é a mão de obra direta. A Daí pessoa que fazia a está divisão. pegando, a pessoa que está pegando a relação, ela pode ficar em dúvida, né? Puxa, não. Ele usou o tempo, ele usou o valor. Então, quando a gente passar as informações dentro da empresa, a gente tem que tentar ser o mais preciso nessa descrição do critério. Então, o tempo da mão de obra. 18 minutos e 11,25 minutos. Agora, eu faço pelo total ou por esses valores? E eu fiz por esses valores. Cada total.
por esses 18 minutos de mão de obra aqui para dividir ali cada valor de custo indireto para cada item. Fez certinho, André. Porque para poder multiplicar por essa produção, teria que estar escrito o tempo total de mão de obra direta. Ali ele só está falando do tempo da mão de obra direta, da proporção do 18 para 11,25. Então, vamos fazer essa proporção aqui do lado. $18 minutos e 11,25. A gente encontra o universo total, né? Não é em reais. Aí a gente acha a participação, o sabão dividido pelo total e o líquido dividido pelo total. Aqui ele sai em decimal. No Excel é bom, a gente pode fazer isso e já está em percentual, né? Foi isso que eu fiz. Errado, mas acertei. Fazendo de outro jeito ainda. Eu só errei ali na depreciação ali, que eu não calculei, que eu não fiz. Mas o resto ficou igual. Esse daqui era a cereja do bolo, digamos assim. Era o que tinha justamente. De diferente para vocês quebrarem um pouco a cabeça. A depreciação... o cálculo aqui do rateio é mais tranquilinho, né? Alguém tinha comentado que fez de outro jeito e acertou. Aí eu dividi por 60 os minutos para saber quanto que era a porcentagem em 1 hora. Dá para fazer, gente. Tem muita forma diferente. Tem gente que usa a regra de 3. Eu acho mais complicado. Eu acho fazer essa... Pega o valor de cada item, divide pelo total, vira uma forma mais tranquila. Mas depreciação, o cálculo da depreciação, tem várias maneiras matemáticas da gente determinar esses percentuais, né? Por isso que vocês conversarem com o pessoal da área de matemática, eles falam que matemática é linda, né? Minhas dúvidas. Então, fazendo o rateio, a gente multiplica o total vezes o percentual. Também total vezes o percentual. Aqui, para facilitar a nossa vida, a gente vem nessa célula G3, dá um F4, faz a fixação dessas células, né? Aí a gente pode arrastar aqui. Vamos deixar em reais para ficar bonitinho. Então, total de custos indiretos. Essa é a soma. Feito isso, a gente acha o custo total então a gente vai somar custo direto mais o custo indireto. Feito isso, a gente coloca uma linha com a quantidade. São 20 mil frascos ou caixas de sabão em pó e 16 mil frascos de sabão líquido. E podemos achar o custo unitário.
Então a gente divide o custo total pela quantidade. Então uma caixa de sabão em pó custou R$ 3,92 para a empresa e um frasco de sabão líquido R$ 3,98. Difícil? Confuso. Confuso? Também, professor, mais ou menos. Tá indo agora, tá indo. No outro exercício eu Ó, não tinha professor, conseguido começar. se cair Esse uma aí dessa na prova, assim, nossa senhora, vai confundir o crânio da galera. Não, eu faço mais padrão questão de concurso daí. Eu faço mais difícil, né? Não. Quer ver? Eu tenho até. Mas por mim, professor, tá indo agora. Tô começando a pegar. Porque no outro exercício eu não tinha nem conseguido começar. Esse eu terminei, fiz as coisas erradas, mas peguei eu. Eu acho que, tipo, esse aqui já a gente se baseou naquele e foi até tipo, não, menos a depreciação ali. Mas foi. Eu só não peguei o negócio da depreciação ali e teve umas coisas que eu usei outro método de rateio ali. Olha, eu gosto. Esse material eu uso para fazer revisão. Então, esse tipo de questãozinho é um padrãozinho que eu gosto de cobrar na prova. A companhia industrializada produziu 10 mil unidades desse produto para revenda. Aí pede o valor do custeio por absorção. Aqui, para vocês verem, nenhum produto, é só de um produto. Não precisa nem fazer para dois. Ah, mas o professor cobra para dois? Cobro. Cadê? Professor, me dá licença aí, então, que eu tenho um compromisso aí, tá bom? Tá bom, né? Valeu, obrigado. Boa noite. De nada, imagina. Então, os que eu coloco em prova, eles são um pouco mais curtos, tá? Eles são relativamente mais fáceis. Vocês compreendendo esses que a gente vem resolvendo, igual esse, igual da aula passada, esses curtinhos vocês vão achar muito mais tranquilo de resolver. Mas o que você comentou ali é positivo para mim, porque é muito raro a gente pegar esse conteúdo de primeira. É realmente algo novo para a gente. Mas treinando, vocês conseguindo perceber essa evolução, é sinal que o processo está funcionando. O aprendizado está acontecendo. Então já fico feliz. A gente vai fazer mais exercício assim, não se preocupe. E sempre daí nesse formato. Começo da aula a gente corrige. Até já vou colocar em votação. Eu ia deixar vocês uma semana tranquila. Vocês querem mais um exercício assim para resolver? Olha, professor, que nem você falou, colocando em prática, praticando, a gente tem a certeza de que está indo bem ou tem alguma dúvida. Então, eu voto em interatividade. Mas... eu faço um exercício só e posto para vocês. Não precisa ser uma coisa, vou colocar uma lista de 200 exercícios. Não. Vai 1, 2 por aula, vai fluindo tranquilo, vocês não sobrecarregam, né? Dá para ir treinando. Eu acho que dá pra você colocar um aí sim, professor, mais uma semana pra gente ir pegando. Então tá, então eu vou preparar hoje. Não garanto que eu coloque hoje no ar, mas amanhã cedo eu já coloco para vocês. Mais um exercício nesse mesmo padrão. Não tão simples, mas não tão complexo. Para vocês irem treinando. Na próxima aula a gente resolve daí. E é bom ir colocando, tipo, coisa nova, igual você colocou nesse aí, porque a gente vai quebrando a cabeça ali, e daí na aula a gente não sabe como que faz, mas depois você corrige e a gente entende como é que faz. Uhum. E vai trazendo, às vezes, até elemento de outras disciplinas, né? Igual, a minha ideia era não ter passado essa revisão desses conceitinhos do CPC 27. Aí a gente vai comentando. Tudo isso é viável, né?
Então vamos para o conteúdo novo de hoje, que é os princípios contábeis aplicados a custos, sendo esses os mais utilizados. Realização da receita, confrontação da despesa e receitas, também a gente encontra aqui a figura do princípio da competência, na verdade, né? Custo histórico, consistência, prudência, e esse daqui, que muitas vezes a gente esquece na contabilidade financeira, a gente não leva tanto a sério, para a contabilidade de custos ele é bem importante, a relevância. Então, princípio da realização da receita. Determina esse princípio o reconhecimento contábil do resultado apenas quando... Apenas quando da realização da receita. Ocorre a realização da receita em regra. Aqui a gente tende até a pensar quando é feito a venda. Não. É quando ocorre a transferência do bem ou serviço para o terceiro. Isso é bem significativo. Então, a gente só realiza a receita quando ela efetivamente tem a transferência da posse do bem para um terceiro. Isso também vem de qual princípio, nome geral? É o princípio da competência, não é? Competência não fala isso? Competência ele fala para qualquer valor, né? A gente reconhece no momento que ele realmente ocorre. Em custos a gente frisa a realização da receita. E essa transferência é tão importante que ela hoje também é frisada dentro do CPC de receitas. E vem sendo muito cobrado pelas auditorias, principalmente em vendas de último dia do mês. Empresas que têm muito movimento, a tendência dos sistemas de contabilidade é reconhecer a receita quando fez a nota, o sistema, como é algo mecânico, ele já faz o lançamento contábil. Mas muitas vezes a nota ainda nem saiu da empresa. Isso pode fazer com que a empresa esteja reconhecendo receitas fora do seu devido período contábil. Ah, mas será que cobram isso de verdade? O que vocês acham? Será que algum auditor se preocupa com isso? E bota Sim, com certeza. Bota. Aí eu vou falar uma experiência que eu vivi. Eu trabalhava na área fiscal da Bosch. Eu passei praticamente uma semana estornando não, né? Reclassificando para outras datas a receita, as notas emitidas no último dia do ano. Aí pra vocês verem, eu passei quase uma semana fazendo isso. Pra vocês verem quanto de nota que já tinha sido emitido, mas não tinha saído da empresa ainda. E tudo por cobrança da auditoria. A gente queria matar eles. Então, normalmente as indústrias só reconhecem o resultado obtido em atividade no momento que a transferência do bem acontece ou é feita para o adquirente. E outro princípio que vem da competência, né? Princípio da confrontação entre despesas e receitas, ou o princípio da competência. Então, pelo momento do reconhecimento das receitas, temos o reconhecimento das despesas, ou dos esforços. Primeiro tipo de esforço, despesas especificamente incorridas para
consecução daquelas receitas que estão sendo reconhecidas. Se eu tive uma receita, o que eu tenho junto com essa receita? Não tenho a transferência do bem? Não faz parte desse processo? Eu tenho a receita justamente porque eu estou entregando o meu bem. Então, obrigatoriamente, eu tenho o quê? O custo sendo reconhecido obrigatoriamente no mesmo período do reconhecimento da receita que acontece. E o segundo tipo de esforço, despesas incorridas para obtenção de receitas genéricas, não necessariamente daquelas que agora estão sendo contabilizadas. Então, exemplo, propaganda, despesa com administração. Então, aqui a gente não tem a vinculação desse tipo de despesa com uma receita em específico. É mais voltado para a despesa. Aí, o porquê que a gente frisa esse item? A gente tem alguns sistemas de custeio que não respeitam esse princípio. Eles reconhecem custo de produto ou parte de um custo antes da referida venda. Posso utilizar para escrituração contábil? Se ele não seguir esse princípio? Sim. Não. Eu vou estar reconhecendo uma contabilidade que está ferindo um princípio contábil. Então, eu só posso seguir ou contabilizar sistemas de custeio que sigam os princípios de contabilidade. Qual que é o que segue? Só a absorção. Então, exemplo aqui. Custeio pleno ou RKW. Atribui todos os gastos, inclusive despesas financeiras, aos produtos. Ele vai estar ferindo esse segundo esforço. Eu vou estar reconhecendo uma despesa ou jogando no custo de um produto uma despesa que já aconteceu, ferindo então esse princípio da competência. Ou outro sistema, o custeio variável, a gente reconhece o custo fixo direto na despesa. Então, indiferente se aconteceu a venda ou não, vou estar ferindo o princípio da competência, confrontação entre despesas e receitas. Então, se alguém perguntar para vocês qual o único sistema que pode ser utilizado para escrituração contábil, porque segue os princípios contábeis, é o custeio por absorção. Tá? Qualquer outro sistema não segue, não pode. Professor, mas então para que existe eles? Por que eu adotaria outra igual custeio pleno? Para que ele serviria se eu não posso escriturar ele na contabilidade? É a área que vocês ainda tiveram um pouco contato da contabilidade, que é a área gerencial. Para uso da gestão, a gente pode pensar em qualquer tipo de informação. Aquela que atenda melhor o sistema de decisão da empresa. Posso adotar outro sistema de custeio. Para escrituração fiscal e contábil, aí só o absorção. Princípio do custo histórico como base de valor. Então, os ativos são registrados contabilmente pelo seu valor original de entrada, ou seja, histórico. Então, um exemplo aqui, uma venda de 6.500 com custo de 5.000, a gente teria um lucro bruto de 1.500. E a gente poderia ter duas outras hipóteses. Se a gente fizesse uma reposição de valor por inflação,
ou por valor de mercado, valor de reposição, afetando o custo. A gente pode fazer isso na contabilidade? Ajustar o valor de estoque? Agora eu fiquei na dúvida. Será que pode? A gente já viu já essa questão da inflação. Já? Já. Pode. Na base. Pode. Pode sim. Tem método específico para isso. O método mesmo, provavelmente, vocês vão ver em contabilidade avançada. Que daí é o ajuste a valor recuperável, ajuste a valor presente. São métodos de fazer essa recuperação do valor econômico. Mas para efeito da contabilidade de custos, a gente faz o registro sempre iniciando com base no valor histórico, valor da data da compra. E tem alguém que será que se interessa muito por isso? Vejo uma diferença de lucro. Será que alguém tem interesse em proibir isso daqui? Quem será que ganha quando as empresas têm mais lucro? Vem dessa figurinha aqui, governo, por causa do IR. Pensando em contabilidade, tanto também imposto de renda, então a gente acaba vendo esse lucro como 1.500 por causa do custo histórico. Então as empresas são obrigadas a trabalhar com sistemas paralelos à contabilidade oficial para manter suas informações de custos em valores efetivamente utilizáveis para fins gerenciais. Então, eu quero fazer essa atualização. Se a lei está me vedando, eu tenho que fazer um controle à parte, um controle gerencial. É uma baita sacanagem isso, né? E se vocês, não sei quem trabalha em escritório, quem está fazendo estágio já em escritório, que pode ter ouvido o pessoal da empresa comentando, eu tenho que entregar ECF, a ECF. Já escutaram essa tal ECF? Sim, professor. Sim, Vinícius. ECF, professor? ECF. Não. É escrituração contábil fiscal. Uma maluquice do governo justamente para ajustar esses valores. Às vezes a gente consegue registrar na contabilidade essas atualizações, mas o fisco quer que o valor fique em 5.000. A gente tem que fazer uma declaração para o governo só para fazer essa série de ajustes. Outro princípio. Princípio da consistência ou uniformidade. Então, quando existem diversas alternativas para o registro contábil de um mesmo evento, todas as válidas dentro dos princípios, a empresa deve adotar a forma mais consistente. A alternativa adotada deve sempre utilizar, deve sempre ser utilizada, não podendo a entidade mudar de critério a cada período. Caso mude esse critério, vai ter que relatar em nota explicativa. O que quer dizer, então, esse princípio da consistência ou da uniformidade? A gente está fazendo a contabilização, então, fizemos o nosso mapa de custeio, igual estava aqui, né? Fizemos o rateio bonito, o critério mais consistente que a gente encontrou, e em belo momento a gente decide mudar. É conveniente ficar mudando todo o período? Não. Pelo princípio da consistência ou da uniformidade, não. Uma vez definido o método, a gente deve tentar mantê-lo. Mas isso proíbe qualquer alteração?
Não, eu posso alterar, mas eu vou ter que colocar todos os motivos da alteração e os reflexos da alteração em nota explicativa. A qual nota? Geralmente vai para a nota de estoques e nota de custo do produto vendido lá na demonstração de resultado. Vocês estão em intermediária 1 agora, né? Isso. Provavelmente fique para intermediária 2 esse estudo sobre nota explicativa. No PPC está no intermediária 2. Então, mudou de critério, precisou fazer alteração, vai para a nota explicativa. E só faça a alteração quando for realmente necessário. Quando for um caso assim que supere muito a consistência do método que já vinha sendo adotado. Então aqui, um exemplo, distribuição do custo de manutenção em função de horas máquinas é um critério consistente, não é? Distribuir manutenção em função da hora máquina? Sim. Faz sentido? Faz, né? Sim. Então, esse é um critério que vai conseguir gerar a nossa uniformidade. Vou começar a fazer a distribuição desse tipo de custo todos os períodos ou todos os anos por esse método. Precisou mudar? Nota explicativa. Princípio do conservadorismo ou da prudência. Então, a posição conservadora, precaução, será evidenciada para antecipar prejuízo e nunca antecipar lucro. O que isso quer dizer? Se caso a empresa tiver uma ação e for declarado um valor, o prejuízo sempre tem que pensar a mais do valor dessa ação. Por exemplo, se foi determinado 100 mil, quando você for contabilizar lá, sempre a mais desse. A mais. Por quê? Sempre quando a gente pensar em passivos, a gente pensa sempre nos maiores valores. Sempre quando a gente pensar nos ativos, sempre nos menores valores. Tudo isso em função de não antecipar lucro e sim na necessidade de antecipar o prejuízo. Então surgiu dúvida de valores. Se é ativo, dos dois eu escolho o menor. Se são valores do passivo, dos dois eu escolho o maior. Como então, diz, né? Se vier lucro. Acaba nesse pensamento. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui. Estoque com custo de aquisição ou de fabricação seja de 10 milhões e o valor de mercado fosse de 8 milhões. O que a gente já está fazendo, reconhecendo pelo valor de mercado? E não reconhecendo pelo 10 milhões de custo. Eu não ia estar antecipando um lucro? Então, na dúvida, eu reconheço 10. Pensando no custo do produto vendido. Vou estar antecipando um prejuízo de... Aqui era para ser 2, né? Outro exemplo. A dívida da empresa com terceiros, 2 montantes. Na dúvida, registra o maior. Então, sendo duvidoso o recebimento de um direito. Então, eu posso fazer a constituição de uma provisão para devedores duvidosos ou uma baixa no resultado, sempre tentando indicar um valor menor. Então, pensando lá, eu tenho 100 mil para receber e 10 mil eu acho que eu não vou receber. Eu tenho meio dúvida.
posso fazer uma provisão para devedores duvidosos, descontando esse 10 mil, né? Deixando no ativo lá só 90, ou baixando para o resultado, tentando deixar só o 90. Então, o princípio da prudência leva a essa filosofia. Valores de ativo reconhece menor, valores de passivo reconhecem o maior. E o princípio da materialidade ou da relevância. Então, por meio da materialidade, definiremos o que é material ou relevante e que o contador deve informar em seus relatórios. Então, análise de custo-benefício. Lembram que a gente tinha falado na aula passada, não sei se foi na aula passada ou na retrasada. Vou definir um custo direto ou indireto. A energia elétrica. Ele pode ser qualquer um dos dois, né? Desde que eu consiga fazer a medição por produto ou não. Será que o custo para fazer a medição do produto vai trazer um benefício na minha informação? Vai melhorar a minha informação? Que supere esse custo? Então eu tenho que tratar com relevância a informação. Só vou aplicar um determinado esforço se o resultado desse esforço trouxer uma qualidade na informação maior em relação a esse investimento. Então, primeiro exemplo aqui, alguns materiais de custo industrial, tratamento menos rigoroso para itens cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais, valores irrisórios. Pensem vocês, vamos voltar lá no exercício. A gente está lá com nossos gastos, tem 24 mil. Aí tem lá um consumo de material de escritório, vamos deixar material de escritório na produção. Supondo pediram uma caneta Bic lá, R$2. Vai fazer muita diferença no tratamento que a gente der no rateio? R$2 em relação ao total dos custos aqui, vai influenciar muito? Não. Não. Vou tratar um controle muito sofisticado para cuidar desses R$2? Vale a pena? Não, para cuidar de R$2. Isso a gente vê para até sem pensar em contabilidade. Quando a gente está tratando com estoques, tem produtos que não chegam a transitar por estoque? Alguém trabalha em empresa que tem essa característica? Que tenha, por exemplo, os materiais de escritório não ficam no estoque. Alguém trabalha assim? A maioria, né? Mas tem empresa que faz esse tipo de controle? Tem. Eu vou trazer outro exemplo que eu tinha, que era na LL. Por mais que uma caneta não seja tão significativa, pelo tamanho da empresa, a quantidade de canetas utilizadas é grande. Como a quantidade daí já se torna grande, vale a pena fazer o controle. Eu vou ter um ganho na informação fazendo esse controle. Se fosse poucos funcionários, poucas canetas, não vou precisar estipular um controle para isso, ou vou fazer um controle mais simplificado. Tudo isso visando relação de custo e benefício. Só crio um controle se ele trouxer benefício na informação. E aqui, só para citar para vocês os temas dos nossos próximos capítulos, a gente vai continuar um pouco em custeio por absorção, fazendo 2 processos. Próximo processo, a gente vai contabilizar tudo isso. Então, o pessoal que gosta de razonete está sentindo saudade,
A gente vai fazer, além do mapa de rateio, vai transformar tudo em razonete. E depois a gente vai fazer o custeio por absorção com departamentalização. Depois a gente vai para o custeio variável, custeio ABC e a sua derivada, o custeio RKW e mais alguns outros assuntos. Mas próximos capítulos vão ser contabilização do custeio por absorção. Alguém aí não é muito fã de ficar fazendo razonete? Se tá no lugar errado. Isso que eu ia falar, né? O cara entrando na contabilidade não vai querer fazer razonete. Pergunta idiota minha também, né? Pergunta idiota. Mas pior que tem, gente. Mas tem gente que gosta. Às vezes o pessoal faz a contabilidade, mas escolhe, não, quero agora trabalhar no tributário. Vou ficar só na área fiscal e tributária. Vai ver razonete? Ainda acaba vendo, mas é menos. Não, quero fazer RH. A pessoa tenta fugir um pouco do razonete. Nossa, aí o cara fazer contabilidade para ir para RH é complicado. Pior é que tem. Sabe por quê? Por causa da visão que a população tem sobre escritório. Que para a maioria das empresas, quem faz a folha? O RH. Mas o RH de quem? Como assim? O escritório de contabilidade. Do escritório de contabilidade. O pessoal ainda associa a figura do contador com folha de pagamento. Aí a pessoa entra. Aí tem gente que entra e fala, já tô aqui, vou terminar. Tem, né? Tem gente que tem esse perfil. Mas aos que então têm menos afinidade, a gente vai passar por razonete. Aos que tenham bastante afinidade, vai se divertir. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Dúvidas, perguntas, questões? Os princípios aqui era mais uma revisãozinha mesmo, bem básica. Então, daí amanhã eu vou colocar mais um exercício, padrão desse que eu vinha colocando com alguma surpresa a mais para vocês, para a gente daí corrigir na próxima aula. Beleza? Beleza, professor. Professor, Oi. referente à prova, esses conteúdos que tá aí, que a gente vai ver em breve, vai cair tudo para esse semestre ainda, antes da prova? Provavelmente a gente vai até o final da absorção. Beleza. Alguma derivação do que a gente já está vendo aqui, a gente vai trazer alguns detalhes a mais, mas vai ser nesse nível. Talvez até possa pegar um pouquinho de variável, mas bem pouquinha coisa. É o que eu comentei com vocês. Nesse semestre, o foco principal é esse cara. Porque ele é o que todo e qualquer contador tem que saber. Aí quando vocês vão para custos 2, eu não lembro se aqui a gente chama de custos 2 ou gestão de custos. Aí a gente passa tem custos 2 também. Não, é que tem outras instituições que chamam análise de custos. Mas no fim é a mesma disciplina. Aí a gente dá um enfoque até maior nos custos com ênfase gerencial. Eu não sei se você eu que vou trabalhar com vocês, se vai ser outro professor, mas eu também é uma área que eu me divirto. Vocês ainda vão ver que eu sou um professor meio maluco, tá, gente? Eu dou pitaco em tudo que é área, eu gosto de tudo que é área, então, igual outra disciplina que não tem nada a ver com custos, eu sou professor de perícia, tudo a ver com custos, né? Mas é porque eu gosto muito dessa tal de contabilidade. É bom que não fica sem job, né, professor? Hã? Bom que não fica sem job, né? Gosto de tudo. Isso é. Olha, mas... E olha que minha formação mesmo, eu trabalhei muito tempo na área fiscal, na área contábil. Hoje eu tenho meu escritório, né? Mas já fiz de tudo na contabilidade também.
Mas é a situação, né? A gente vai ficando velho. Antes eu até pensava, não, estou há pouquinho tempo. Mas hoje em dia eu já tenho aluno que está entrando que tem o meu tempo de contabilidade. Porque eu entrei em 2000 fazer contabilidade, fazendo curso técnico, então faz tempinho, né? Deve ter aluno de 2000 já na sala. E foram só 16 anos estudando esse tal de contabilidade. Para ver Meu como. Deus do céu, eu acho que eu tô na área errada. Eu achei que era só 4 anos e pronto. Não, mas é que eu comecei com o técnico, aí fiz a graduação, aí fiz uma primeira especialização em gerência contábil, a minha segunda foi em gestão tributária, aí fiz uma terceira especialização em controladoria, aí fiz o mestrado. Aí agora, quem sabe o doutorado, né? Vamos pensar nisso ainda. Aí vai ser mais 4 anos de contabilidade, já pensou? Ô, professor, nada a ver isso aí Deus do abençoe. doutorado ser o último. Tinha que ser o mestrado ser o último. Ser um mestre é muito mais legal do que ser um doutor. Ah, o título é. Que doutor, todo mundo chama qualquer um de doutor, né? O Advogado nem fez doutorado e já é doutor. é advogado e É? médico, né? Mas médico estuda pra, né? Aí já valeu. É, Estuda um monte. Médico não conta. mas mestre é uma coisa mais. Mas na academia o doutor sofre muito mais, porque é 4 anos, né? É outra graduação, praticamente. Mas é Mas pra ser professor, né? é mais Ou pra pra. ter aquela. Pra ter ali, eu sou doutor. É, também. Mas ou por status ou por docência. Entendi. Né? O meu é por docência, né? Por gostar. Mas a especialização é bom, gente. Isso já é outro perfil daí, né? Até o perfil do próprio curso é diferente. Onde eu trabalhava lá, professor, o meu chefe demitiu o cara porque ele não quis fazer pós-graduação. Ele falou assim, Gente, se o cara que tá aqui comigo, ele tem que querer estar evoluindo todo ano. tem que tá evoluindo. E fora também, gente, que é muito mais legal a parte de networking. A gente começa a conhecer muitas outras pessoas de outras empresas, e se o pessoal começa a ver que a gente é bom, as vagas vão surgindo com os próprios colegas da pós-graduação. E eu fui trabalhar na Bosch como coordenador por causa da minha segunda pós-graduação. Né? Tinha uma colega minha de sala, devia querendo trocar ideia, ela trabalhava com IPI e ICMS, e eu, nessa minha de atiro para tudo que é lado, já tinha estudado muito essa área, ia trocando figurinha com ela, trocando figurinha até o dia que ela falou, não, você já está no lugar errado, vamos trabalhar lá na Bosch. Aí eu consegui a vaga lá. Aí só sair para voltar para LL. Que na época já estava mudando os nomes, né? Já estava quase migrando para Rumo. Aí só saí e resolvi montar meu escritório, porque a área da LL que eu trabalhava migrou para São Paulo, né, lá para Piracicaba, quando a Rumo incorporou ela. Mas experiências da vida, né? Vocês ainda vão passar por muitas. Beleza, gente? Amém. Ah, vão, não se preocupem então. Deus vai ajudar vocês, mas com o esforço de vocês também vai dar certo. Tenham fé que as coisas dão certo. Se a gente passar por essa pandemia, já acho que a gente passa por qualquer coisa. É verdade. Ah, foi com Tá vocês que eu falei difícil. da música Tá da o quê? Carmen Miranda? Teve uma turma que eu comentei, né? Ah, no fim a gente vai poder cantar a música da Carmen Miranda, que aí o mundo não Qual acabou. música? O Deixa eu mundo ver se não eu... acabou, verdade.
Mas tem sentido essa música dela, sabe por quê? Ela foi feita pouco tempo depois da pandemia da gripe espanhola. Ó, essa música aqui. E o mundo não se acabou. E o mundo não se acabou. É para compartilhar o som sem problema agora. Depois que eu fiz umas maracutaia no computador. Vou colocar mais para frente um pouquinho. Tá bem atual, né, para uma música de 100 anos atrás. 100 anos atrás passaram a mesma situação e não acabou. Então, pra gente vai. Não acabou, voltar então acho que também vai logo, acabar agora, né? Né? Se Deus quiser, logo, logo tá tudo normal, gente. Então, ficamos por aqui, né? E nos vemos semana que vem. Beleza? Beleza, então, professor. Muito obrigado pela aula. De nada, imagina. Até semana que vem. Tchau para vocês. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.